Bem-vindo ao canal Universo do Número, sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o like no final do vídeo, ok? Compartilhe com os amigos. Vamos lá, gente, para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre porcentagem, né? Dando continuidade ao nosso assunto, que é a parte de matemática financeira, juros simples e composto, ok? Então, por definição, os juros é um valor adicional que se paga pelo empréstimo de uma quantia durante determinado período. Pode também ser entendido como sendo um aluguel que se paga pelo empréstimo contraído durante certo tempo. Em geral, será representado pelo símbolo J. É importante observar que tanto a quantia emprestada como o tempo de duração desse empréstimo são elementos básicos para calcular juros, objeto de estudo da matemática financeira. O capital, também chamado de principal, é o valor monetário disponível para empréstimo que pode estar relacionado a algum bem ou dinheiro em espécie. Em geral, será denotado pelo símbolo C. Taxa de juros, valor expresso na forma percentual, que será utilizada sobre capital para calcular o juro. Em geral, será representada pela letra I, o I minúsculo, tá, gente? Período, espaço de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Em geral, será simbolizado por T ou N. Então, período, que é o tempo, né, gente, ele pode ser simbolizado por T ou N, ok? Não vamos confundir aí. Então, T ou N, dependendo de cada questão, né? Tem livro que adota T e tem livro que adota N, ok? Assim, o período e suas siglas, né? Então, ao dia, AD, ao mês, AM, ao bimestre, AB, ao trimestre, AT, ao semestre, AS e ao ano, AA, ok? O montante, também chamado de capital final, né? Que é o capital final, é o resultado da adição entre o capital e os juros. Em geral, será representada por M maiúsculo e é importante ressaltar que o processo financeiro, a taxa de juros e o período utilizado deve estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa de juros é anual, então o período computado deve estar em anos. Na matemática financeira, destaque-se dois tipos de regimes de capitalização, a capitalização simples e a capitalização composta. A gente vai ver as duas, ok? Aí temos aí o juros simples, né, que é a capitalização simples, tá? Por definição, o juros simples é o regime de capitalização onde o cálculo do juro em cada período é feito somente sobre o capital inicial, ok? Então, como exemplo, calcular os juros cobrados sobre um capital de R$ 2.000 durante 3 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês, no regime de capitalização simples, né? Então, vamos lá. Assim como resolução, como o regime de capitalização é simples, a taxa de juros vai incidir somente sobre o capital inicial. Se o período de aplicação fosse de apenas um mês, o juros seria calculado da seguinte forma, né? Então temos aí juro 10% vezes 2.000, né? 10% é 0,1 vezes 2.000, que vai dar 200. Porque se fosse calcular em um mês, só que aqui ele quer, né, taxa em 3 meses, né? Se o período de aplicação fosse de 2 meses, os juros seriam calculados da seguinte forma, né? 10%, né, vezes 2.000 mais 10% vezes 2.000, porque são 2 meses, né? Então, vai ficar 2, né, vezes 10% de 2.000. 10% 0,1 vezes 2.000 vezes 2 vai dar 400. Então, se fosse calcular em cima de 2 meses, dava R$ 400 os juros. Como o período de aplicação é de 3 meses, os juros são calculados da seguinte forma, né? Então temos aí 10% vezes 2.000, mais 10% vezes 2.000, mais 10% vezes 2.000, né? Então é 3 vezes 10% vezes 2.000, 10% é 0,1 vezes 2.000 vezes 3, eu vou ter 600, ok? Então, durante 3 meses, eu vou ter R$ 600. Em J igual a 3 vezes 0,1 vezes 2.000, temos, né, o capital C, que é 2.000, certo? Taxa de juros I, 0,1 ou 10%, e período, que é 3 meses, certo? Assim, chamando o capital inicial de C, o período de T e a taxa de juros de I e o juros de J, tem-se a taxa de juros e o período T devem estar na mesma unidade, ok? Para a gente poder calcular, fazer o cálculo do juros simples. O montante é dado por M e é dada por
M é igual a C mais J. Então, o montante, que é o resultado final, né, é o capital aplicado mais os juros, né, que foi calculado. Então, é o capital mais os juros. Então, no exemplo anterior, o montante é o capital aplicado é 2.000, o juro após 3 meses é 600. Somando os dois, R$ 2.600. Então, o montante, né, após 3 meses é R$ 2.600, ok? Então, o próximo exemplo. Qual deve ser a taxa aplicada no regime de juros simples em um capital de R$ 2.000 para produzir um total de juros de 1.110 em um período de 11 meses, né? Então, nós temos aí como resolução, o juro já está nos dando, que é 1.110, o capital 2.000 e o tempo, que é 11 meses, ok? Então, o que está procurando aqui é o I, que é a taxa, ok? Está procurando a taxa. Então, qual deve ser a taxa aplicada? Pode ter um juro de 1.110, um capital de 2.000 durante 11 meses. Então, nós estamos procurando, desculpa, o I, né? Assim, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? O juro já tenho que é 2.000, o tempo, o juro já tenho que é 2.000, né? Desculpa, o juro que é 1.110, o capital que é 2.000 e o tempo que é 11. E está procurando o I. Substituindo, nós temos aí os juros 1.110, o capital 2.000, o tempo é 11 e a taxa que eu estou procurando, né? Então, multiplicando 2.000 por 11, eu vou ter 22.000, né? Então, 1.110 igual a 22.000 vezes I. Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.110 dividido por 22.000 igual a I, né? Fazendo essa divisão, I vai ser igual a 0,05, ok? Então, esse aqui que é a taxa, está em forma decimal. Você multiplicando ele por 100, porque 100 representa a porcentagem, eu vou ter 5%, ok? Então, a resposta aí é 5%. Então, se ele pegar o capital a uma taxa de 5% durante 11 meses, ele vai ter um juro de R$ 1.110, ok? Juro composto, né? Definição. No regime de capitalização composta, o juro referente ao primeiro período de capitalização é adicionado ao capital inicial para formar um montante que servirá de base para os cálculos do juro no segundo período. Esse juro é adicionado ao montante imediatamente anterior para formar um segundo montante, que servirá de base também para o cálculo do juro do próximo período, né? Que será adicionado ao segundo montante para formar um terceiro montante e assim sucessivamente, até o último período de capitalização, ok? Assim, o montante, né, que é o dado por juro composto, é igual ao capital, entre parênteses, 1 mais a taxa elevado a n, né? Esse n, como eu falei para vocês, ele pode capitalizado como mês, né, semanas, dias, ok? Então lembra que no começo do assunto ele pode ser T ou N. Nesse caso aqui tá N, ok? N meses, N dias, N semanas, ok? Então vamos lá. Então montante, né, que é dado pelo juro composto, tá? O juro composto é dado pelo montante M. Então M de N meses, N dias é igual ao capital 1 mais I elevado a N, ok? Exemplo, determinar um montante de juros e os juros ao final de 3 meses de capitalização composta para um capital inicial de 2.000 aplicado a uma taxa de 10% ao mês, né? Então, ao mês, 3 meses, certo? Capital 2.000. Então, o montante, né? Então, vai ficar N igual a 3, tá? Então, N igual a 3 para a resolução capital 2.000, taxa de juros composta 10% ao mês, período de aplicação 3 meses, né? T, eu botei um T, pode ser N, tá, gente? Como eu falei para vocês, não tem problema. Então, o montante, que é dado pelo juro composto, né? Certo? Juro composto é dado pelo capital vezes 1 mais I elevado a N, ok? Então, esse aqui é o juro composto terceiro mês, que é o último mês, então N3, certo? Ó, N3, capital é 2.000, 1 mais a taxa que é 10%, né? 10% e 10% é a mesma coisa que 0,1, certo? Elevado ao cubo. Então, M3, né, que é o juro composto após o terceiro mês, é 2.000 vezes 1 mais 0,1 é 1,1. 1,1 elevado ao cubo é 1,331.
vezes 2.000 dá R$ 2.662, ok? Então, juro composto a um capital de 2.000, taxa de 10% durante o período de 3 meses, ele vai ter R$ 2.662, ok? Outro exemplo, né? Uma pessoa aplica um capital de R$ 10.000 em uma instituição financeira na forma de capitalização composta. Como deixará o capital aplicado exatamente por um ano, sem fazer retirada nesse período, conseguir uma taxa de 1% ao mês? Determine o montante que essa pessoa deverá resgatar ao final da aplicação. Então veja só, 1% ao mês, mas ele falou aqui ano, ok? Mas sabe que um ano são 12 meses. Tudo bem? Então vai ficar da seguinte forma. Note que, tá aí, assim, note e adote, né? 1,01 elevado a 12 é igual a 1,126825, ok? Então, esse número aqui elevado a 12, 12ª potência, vai dar esse resultado. Então, a gente adotar isso aqui. Então, vamos lá. Então, resolução, né, do capital. Capital 10.000, taxa I 1% ao mês, período N 12 meses. Observe que a taxa encontra-se estabelecida ao mês. Tá? Então, se a taxa é ao mês, transforma um ano em 12 meses. Então, o juro composto, né, que é N12, capital, que é 10.000, 1 mais a taxa, que é 1%, que é 0,01, elevado a N, que é 12. Então, temos M12 é igual a 10.000, 1 mais 1% elevado a 12. Então, vai ficar 1% é 0,01, mais 1 elevado a 12 vezes 10.000. Então, 1 mais 0,01 é 1,01 elevado à 12ª potência. Então, está aqui, ó. Então, a gente vai adotar esse cara aqui, ok? Então, vai ficar 10.000 vezes esse valor que ele pediu para adotar, multiplicando por 10.000, eu vou ter R$ 11.268,25, ok? Então, se eu tiver um capital, uma taxa de 1% ao mês durante o ano, um capital de 10.000, né? Vai ter no total, no final dessa aplicação, R$ 11.268,25, ok? Módulo 12, né? Aí, exercício de aplicação. Então, nós temos aí, questão número 1, um capital C de R$ 2.000 é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês. 4 meses depois, um outro capital D de R$ 1.850 também é aplicado a juros simples, a taxa de 3% ao mês. Depois de N meses contados a partir da aplicação do capital C, lá no começo, os montantes se igualam. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de N é, ok? Então, ele quer descobrir N. N meses, né? N meses. Então, vou calcular, né, um capital de 2.000 aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês. Depois de N meses, né, ele vai, a partir de aplicação, elas vão se igualar. Depois de N meses, as duas aplicações vão se igualar, né? A de 2.000 e a de 1.150, ok? Então, vamos lá. Um capital de 2.000 aplicado a juros simples taxa de 2% ao mês, né? Então, vamos lá. Então, capital 1, capital 2 é 1.150, capital 1, C, 2.000, taxa 2%, tempo N meses, tá aqui, ó, N meses, né? Tá? N meses. Então, substituindo na fórmula, né? O montante é capital mais juro, né? Então, o capital que eu tenho é dado por 2.000, né? Certo? E juros, a gente sabe que é a mesma coisa que CIT. Então, vai ficar 2.000 mais 2.000 vezes 0,02 vezes N, ok? Então, esse 2.000 aqui é o capital, que eu tirei daqui, né? Tá aqui. Esse I aqui é a taxa de 2%. 2% é a mesma coisa que 0,02, certo? Tá aqui. E o tempo, que é N, tá aqui, ó. A gente substituiu, ok? Então, vai ficar o montante do primeiro capital aplicado é 2.000, né? Mais 2.000 vezes 0,02 é 40. 40 vezes N, 40N. Então, o primeiro capital, o montante dele vai ser 2.000 mais 40N, ok? Então, eu vou guardar agora esse cara aqui, né? O montante do primeiro capital, para depois igualar com o montante do segundo capital. Então, agora a gente vai calcular o segundo capital. Então, o segundo capital é
aplicado 1.850, taxa 3%, tempo N menos 4 meses. Por que N menos 4 meses? Que ele fala aqui, ó, né? 4 meses depois, né? Então, N menos 4, porque já passou N meses, então vou tirar 4 de N meses, ok? Então, tempo é N menos 4. Então, juntando, né? O montante 2 é o capital mais o juro, certo? Então, capital J é a mesma coisa que CIT, né? Certo? Que é o juro, mesma coisa que CIT. Eu vou substituir. Então, vai ficar o capital, né? O capital 2, capital 1.850, mais capital de novo 1.850, vezes I, que é a taxa 3%, que é a mesma coisa que 0,03, tá aqui, ó, 0,03, vezes o tempo T, que é N-4, abre parêntese, N-4, ok? Então vai ficar o montante 2, 1.850, mais 1.850 vezes 0,03 dá 555, desculpa, dá 55,5, que multiplica N-4, ok? Multiplicando aqui, vou ter 55,5 vezes N, 55,5N. 55,5 vezes 4, menos 222. Então, vai ficar 1.850 menos 222, que vai dar 1.628 mais 55,5N. Ok. Agora que eu achei o segundo montante, né, do segundo capital, ele fala que eles se igualam. Depois de N meses, contado a partir da aplicação do capital, se os montantes se igualam. Então, eu vou igualar o M1 com o M2. Mas que em M1, 2.000 mais 40N, igual ao M2, que é 1.628 mais 55,5N, ok? Como eu estou procurando N, né, eu passo o cara para o outro lado, certo? Então, ele está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Está positivo, passo para o outro lado negativo. Então, esse menos esse vai ficar 372 e esse menos esse 15,5N. Tudo que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 372 dividido por 15,5, que vai dar 24. Então, n igual a 24. Então, ele fala o seguinte, né? Podemos afirmar que a soma dos algarismos de n é... Então, ele quer a soma dos algarismos de n, ou seja, 2 mais 4 igual a 6. Então, a única alternativa que nos resta aí é a letra E, ok? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, gente. Aplicando R$1 a juros compostos durante 12 anos, obtém-se um montante de R$64. Usando a tabela a seguir, pode-se dizer que a taxa anual de juros é... Então, ele está procurando a taxa anual, ok? Então, vamos lá. É que ele dá os números, né? X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A raiz quadrada de x, raiz quadrada de 1 é 1, de 2 é 1,4342, de 3, 1,7321, de 4 é 2, de 5, 2,2361, de 6, 2,4495, né? Aí dá algumas alternativas, ok? Então veja só, ele quer saber a taxa, ele te dá o ano, né? O tempo 12 anos, e te dá o montante e te dá o capital, que é R$1 aplicado, ok? Então nós temos o montante 64, tempo n igual a 12 e o capital é R$1. Eu vou substituir dentro da forma do juro composto, ok? Então o juro composto, o mn é 64, o capital c é 1, né? Que multiplica 1 mais a taxa e elevado à 12ª potência, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 mais i vezes 12, né, vai dar i. Então, primeiro elevado a 12 vai dar 1, ok? 1 mais i elevado a 12. Então, 64 eu vou fatorar, que vai dar 2 a sexta, né? Então, vai ficar 2 elevado a sexta igual 1 mais i elevado a 12, ok? Então, veja só. O que acontece aqui com esses dois expoentes? Veja que o 6, né, o 12, ele é múltiplo de 6. Então, ambos eu vou dividir, né, por 6, ok? Então, 6 por 6 dividido, 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. E 12 dividido por 6 vai ficar 2. Então, vai ficar 2 igual 1 mais i elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. Então, como o 12 é múltiplo de 6, ambos eu dividi por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. 12 dividido por 6 é 2. Então fica 1 mais i ao quadrado, ok? Então eu simplifiquei ali os expoentes. Então aqui eu tenho um expoente, ele vai passar por outro lado, né, virando uma raiz.
Então vai ficar 1 mais i igual a raiz quadrada de 2, certo? Então 1 mais i igual a raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 sabe que é 1,4142, né? Então veja só, esse cara aqui é o fator de aumento, certo? E só o i é a taxa percentual, ok? Então veja só, eu posso fazer de duas formas: pegar esse cara aqui, separar, né? E diminuir, separar ele, ou pegar este valor e diminuir de 1, porque está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Só que eu vou fazer da outra forma: eu vou separar o 1 inteiro do decimal. Então vai ficar 1 mais 0,4142. Então veja só, lá no assunto, quando a gente separa o número inteiro do decimal, esse cara que está aqui é justamente a taxa percentual, né? É a taxa percentual. Porque se eu pegar esse 1, né? Pegar esse 1 aqui e trazer para cá, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Vai sobrar quem? Esse cara aqui. Esse cara aqui, que é 0,4142, multiplicando ele por 100, né? Vai ficar 41,42%, né? Então, transformando em fração, né? Aqui eu transformei em fração. Então, 0,4142 é 41,42 sobre 100. O 100 tem a forma de porcentagem. Então, é 41,42%, ok? Então, a gente chega aí na alternativa letra A, ok? Você aí marca a alternativa letra A, tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, que é a terceira, né? Questão número 3, gente. A questão 3 diz o seguinte: considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades, né, de investimento com rentabilidade líquidas garantidas pelo período de um ano, conforme descrito, né? Período de um ano, ok? Então, investimento A, 3% ao mês, B, 36% ao ano e C, 18% ao semestre. A rentabilidade para esse investimento incide sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para análise de rentabilidade, né? Ou seja, N, 3, 6, 9 e 12, né? 1,03 elevado a N, né? Certo? Então, 1,093, 1,94, 1,305 e 1,426, ok? Assim diz o seguinte, né? Aqui são N meses, né? Independente da quantidade que está procurando. Então, 3, 6, 9, 12, ok? Então, vamos lá. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá: A, escolher qualquer um dos investimentos, A, B ou C, pois suas rentabilidades são iguais a 36. B, escolher investimento A ou C, pois as rentabilidades anuais são iguais a 39. C, escolher investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que a rentabilidade anual de investimento B e C. D, escolher investimento B, pois a sua rentabilidade de 36% é maior que a rentabilidade de 3% de investimento A e 18% de C. E escolher investimento C, pois a rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano de investimento A e B, né? Então veja só, para calcular, né, pelo período de um ano, né, a quantia determinada, que a gente vai chamar de x, tá? Então a gente tem que ver o fator de aumento, né? O fator de aumento de A, de B e de C, e multiplicar por x, que vai ser o capital que a gente desconhece, que a gente vai procurar, certo? E a gente vai se basear justamente pelo fator de aumento de cada um deles, de A, B ou C. Então, chamando o capital de x, né, a rentabilidade ao ano, em função de x, será, né, investimento A, 1,03 elevado a 12 vezes x, que é o capital, né, desconhecido, que é igual a 1,426 vezes x, né? Então, é o fator de aumento vezes o capital. O que nos interessa é justamente essa parte depois da vírgula, né, que é a taxa percentual de aumento, ok? Então, veja só, 1,03 elevado a 12, né? Por que ficou 1,03, né? A letra A, né? Então, lembrando lá do assunto, o investimento A, que é 3%, vou colocar bem aqui do lado para vocês, ó. Então, 3%, tá? 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100. Fica ruim de fazer, o que mais vou tentar fazer, ok? 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,03, ok? Quando eu somo com o fator de aumento, mais 1, vai dar justamente o que está aqui, ó, né? O que está aqui, ó.
tá? Então vai dar justamente esse cara aí, 1,03 elevado a 12, 1,426 vezes x, que é o capital desconhecido, ok? Mas o que interessa para a gente é justamente o fator de aumento junto que é somado com a taxa percentual, que é o que fica depois da vírgula, né? Toda essa parte aqui, ó, depois da vírgula, ok? Então vamos lá, investimento B. O investimento B ó, vai ficar 1,36 vezes x, ok? Então por que ficou 1,36? Mesmo caso, né? Então vai ficar 36% é 36 sobre 100, né? 36 sobre 100, que é 0,36. 0,36 mais 1 é 1,36 vezes x. Veja só que aqui não tem nenhum expoente. Por quê? Porque ele fala que é ao ano, né? Então, se é 36% ao ano, ele vai botar só um expoente 1 aqui. E todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Então, o investimento B é 1,36 vezes x. E o investimento C vai ficar 1,18 elevado ao quadrado vezes x, que vai dar aproximadamente 1,39 vezes x, ok? Então, o mesmo caso do investimento C, né, vai ficar 18%, 18 sobre 100 é 0,18, 0,18 mais 1 vai ficar 1,18 elevado ao quadrado, né? Resolvendo esse cara aqui, eu vou de 1,39, né, vezes x, que é o capital desconhecido. Então, o que nos interessa é justamente que é depois da vírgula, que é a taxa percentual, né? Então, veja aqui que a taxa percentual vai ser de 39, aqui vai ser de 36 e aqui vai ser de 42,6, né? Porque se eu separar aqui, ok? Vai ficar 0,426 multiplicando por 100 vai ficar 42,6%. Então, o investimento A é o mais favorável, né, para essa pessoa aplicar, ok? Então, a alternativa correta seria a alternativa C, tá bem? Então, você vai marcar lá a alternativa C, porque a alternativa C diz o seguinte, né? Escolha investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que a rentabilidade anuais de investimento B e C, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.